Olá pessoas queridas, no episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas vamos falar sobre igualdade de género e igualdade salarial. Ainda há, ou não, um caminho a percorrer dentro das nossas empresas. Para falar connosco sobre este tema, convidámos uma marca muito especial, premiada no Prémio 5 Estrelas, que vai responder a todas as nossas perguntas. Aproveito que já estão aqui no canal, subscrevam o nosso canal, façam os vossos likes, ativem notificações, deixem as vossas perguntas, muito importante, comentários, estamos atentos a tudo e partilhem o nosso conteúdo. Ainda tem muitos episódios para ver, que já gravamos coisas incríveis. Venham daí conhecer a convidada desta semana. Para o episódio de hoje já tenho comigo em estúdio a Paula Lampreia. Olá, Paula. Olá, muito bem-vinda. Boa tarde, Cia. É com muito gosto que a recebo aqui a representar a Randstad. É um gosto tê-la connosco. Obrigada pelo seu tempo. Parabéns pelo seu prémio. Obrigadíssima, prémio muito 5 obrigada. Estrelas. Quer-nos dizer, podemos começar por aqui, qual é que foi a categoria em que vocês ganharam este prémio 5 Estrelas? Nós ganhamos este prémio 5 Estrelas na categoria de recrutamento e seleção de recursos humanos, o que nos deixa muito orgulhosos, porque é efetivamente o core do nosso negócio, não é? O recrutamento e seleção é o core do nosso negócio e, portanto, este reconhecimento deixa-nos mesmo muito felizes. É um reconhecimento de mercado, portanto, é muito bom. Imagino que, estávamos a falar aqui um bocadinho em off sobre isto, existe aqui um orgulho, uma felicidade, uma alegria de receber este selo, este prémio de qualidade e do trabalho, do caminho percorrido, falávamos sobre isso, e também a responsabilidade, não é? Mas, e também a responsabilidade de continuar a querer fazer melhor. Muito. E essa responsabilidade, sempre que há um reconhecimento, essa responsabilidade acresce. Não só porque para termos um prémio 5 estrelas trabalhamos nesse sentido da diferenciação e para efetivamente podermos ser reconhecidos. Há todo um trabalho de equipas que todos os dias prestam um serviço ao cliente que tem que ser diferenciado para nos diferenciarmos em termos de mercado, mas também como líderes de mercado é uma responsabilidade acrescida, porque para além do reconhecimento traz agora a motivação e a vontade de fazer ainda melhor. Porque uma das características do Prémio 5 Estrelas que a nós nos deixa ainda mais satisfeitos e reconhecidos é o facto de ser um reconhecimento de mercado. Portanto, é o mercado que está a falar em nome da Randstad. Não somos nós que estamos a apresentar o serviço, é o mercado que está a fazer este reconhecimento. E, portanto, ser prémio 5 estrelas, garantidamente ter este selo, para além do reconhecimento, é uma responsabilidade. Que bom, sem dúvida. Imagino que as equipas também ficam, não é? Muito Extensível felizes. a todos. Felizes. O tema que nos traz aqui a este episódio tem a ver aqui com, enfim, ia dizer que está na ordem do dia, mas não está só agora na ordem do dia, felizmente, mas bastante cada vez mais, que tem a ver com a igualdade salarial, com a igualdade salarial, as condições entre homens e mulheres. Qual é que é o vosso posicionamento dentro da Randstad? Como é que estão equilibradas as cotas, podemos chamar a representação, não é? Homens e mulheres. Este tem sido um tema que nós temos tido particular atenção. E porquê? Porque efetivamente trabalhamos competências e, portanto, aquilo que queremos é que o talento seja reconhecido pelas competências que apresenta em termos de mercado. Mas a verdade é que continuamos a ter este foco no que é considerado uma minoria e, portanto, a minoria de género continua a ser um dos temas que temos presente. Outro dia ouvi uma frase que achei particularmente interessante, que é como é que pode ser considerado uma minoria se hoje as mulheres já são mais de 50% da população mundial. Bom ponto. E são mães dos outros 50%, não é? Portanto, acaba por ser aqui esta nota. Mas tem muito a ver com séculos de história que, de certa forma, acabaram por anular o papel da mulher num contexto social, e a verdade é que já foi conquistado muito, mas ainda temos muito mais para conquistar. E hoje ainda temos crenças limitadoras quando a mulher ou chega ao mercado de trabalho ou pretende desenvolver uma carreira. Já há uma demonstração clara de que muito tem sido conquistado. Nós temos cada vez mais, hoje, o emprego no feminino acontece, as mulheres estão a entrar em maior número nas universidades, nos institutos politécnicos, estão também a finalizar os seus cursos em maior número e também estamos a ver um aumento das mulheres em posições de liderança. Portanto, no caso da Randstad, nós temos mesmo que olhar para aquela que queremos que seja a nossa diferenciação enquanto empresa, com oportunidades que sejam equitativas, mas nunca, e sensibilizando sempre as nossas lideranças para nunca deixar de perceber que
o talento não pode ser limitado por crenças que possam vir de trás. E, portanto, a perspectiva feminina é particularmente importante. No nosso caso, e porque acredito que seja um ponto que possamos ainda vir a conversar, mas no nosso caso é interessante vermos que, por estarmos muito ligados à área de recursos humanos, tendencialmente as mulheres acabam por escolher muito a psicologia, as ciências sociais, e também é interessante compreendermos que aqui, num ponto de género, estas são áreas que podem ser desenvolvidas quer por homens, quer por mulheres. Mas dentro da Randstad e do ponto de vista de liderança, 75% das nossas lideranças são mulheres. Ou seja, existe aqui também uma questão de escolha quando chegamos à fase, digamos assim, em que para onde é que eu vou, que curso é que eu quero tirar, e portanto há mais mulheres a optarem por esta área das ciências sociais, portanto da relação interpessoal, e os homens talvez mais para, estávamos a falar aqui um bocadinho mais para as engenharias técnicas, as engenharias. Sendo que cada vez mais se vê mais mulheres também em posições de engenharia e a assumir outro tipo de papéis. A questão aqui porque a Randstad é especialista nesta matéria, a questão aqui das competências, como é que isto é visto nesta diferenciação? É um tema ou não é de todo um tema e aí vamos de igual forma, não existe aqui desigualdade em relação às competências? Esse é um excelente tema, Sofia, porque se olharmos puramente para as competências, não pode existir desigualdade. Portanto, um homem e uma mulher podem executar da mesma forma a mesma função. E temos aqui alguns casos particularmente interessantes, mas lá está, do ponto de vista de influência social, queremos também começar a ter, e já temos hoje uma intervenção muito direta junto de universidades, e queremos começar, porque dentro da nossa visão de moldar o mundo do trabalho, queremos também começar a entrar no ensino secundário, porque a verdade é que as opções também começam a ser feitas aqui e os estigmas existem e condicionam a escolha. Por muito que eu tenha uma apetência natural, sendo mulher, para as ciências, para a componente técnica, se calhar vou pensar que por ser mulher posso não seguir aquele caminho. E este é um condicionamento que eu estou a fazer a mim própria. E, portanto, é importante começar também a trabalhar a gestão de mentalidades e aqui a ligação da academia à empresa é fundamental. Nós temos que começar a abrir perspectivas independentemente do género. Portanto, tem muito a ver com a minha motivação. E eu falo-vos de um exemplo muito interessante. Nós temos na nossa realidade uma escola técnica que durante muito tempo treinou soldadores, e agora para fugirmos um pouco a esta realidade tão típica que estamos a falar, e curiosamente um dos alunos premiados foi uma aluna na nossa escola. E, portanto, um trabalho que é tão duro, agora para falar de competências mais técnicas, mais aparentemente duras, a verdade é que ela sempre foi apaixonada pela soldadura e nunca tinha tido a coragem de avançar para um curso técnico ou profissional dentro da área porque considerava que não ia ser bem aceite. E, portanto, nós temos que começar a mudar um pouco a linguagem e a abrir a perspectiva para que os nossos jovens sintam que têm a oportunidade de escolher o que querem. Se olharmos na perspectiva contrária, um homem que escolha psicologia ou que escolha alguma ciência social, também, durante algum tempo, enfrentava estigmas. E é aqui que nós temos que começar a mudar a perspectiva. E acho que, do ponto de vista social, a mulher tem um papel fundamental nesse sentido também. Por um lado, como educadora, aqui quer a mulher, quer o homem. Por outro, como gestora, como líder. Portanto, estamos cada vez mais a assumir estes papéis e é importante termos aqui uma voz ativa. E acredita, fugindo aqui, não é fugir, mas colocando aqui um parênteses, nós na nossa casa temos um filho, rapaz, o Martim, e falamos muito destas questões. O Martim, agora não tanto, mas quando era mais pequenino falava, mas esta senhora está a exercer esta função, mas isto não era suposto ser um homem a fazer. Toda a desconstrução que precisa ser feita. Agora, na nossa casa, falamos de uma forma, como estamos aqui a falar, todos têm a ver com competências, não têm a ver com género. Só que isto também é uma coisa que queria perceber a sua opinião também, Paula, é uma coisa em que o ensino poderia aqui reforçar este desconstruir de crenças, não é? Foram acrescentadas algumas disciplinas de cidadania,
que podem e que têm vindo, pelo menos no agrupamento onde estamos, que têm vindo a ajudar a abrir essa mentalidade. Não existe uma profissão para um homem, uma profissão para uma mulher. Uma questão dos brinquedos, não há brinquedos femininos, não há brinquedos há brinquedos para todos e há profissões para todos. Só que ainda vemos, e no caso do Martim, ainda vemos algumas pessoas de outras gerações a dizer, de facto, ali a catalogar as coisas. Portanto, tínhamos que ir a muitas esferas, ou temos que ir, parece que não há caminho. Temos que ir a muitas esferas da sociedade, a diferentes esferas, para que isso seja também feito. E a minha questão é, não está mais dependente de nós mulheres? Eu sinto um bocadinho isso, pelo menos na minha experiência corporativa, sinto um bocadinho isto. Não somos nós também às vezes que nos deixamos limitar por essas crenças, por achar que, sei lá, um cargo CEO agora já é relativamente até bastante, não é acessível, mas há muitas mulheres neste cargo ultimamente. Mas será que não são as mulheres também que se põem um bocadinho aqui de parte, em muitas circunstâncias? Eu aqui, Sofia, vou-lhe dar uma visão muito minha, não é? Vou-lhe dar uma visão Sim, muito pessoal. Que é um nosso achismo, não é? Exatamente, é o nosso... E vou-lhe dar uma visão pessoal porque eu reflito muito sobre isso, precisamente porque também tenho um filho em casa. E, portanto, o Vicente tem 14 anos, está hoje à procura de uma orientação profissional. E eu penso exatamente como a Sofia apontou, ou seja, nós temos aqui diferentes esferas da sociedade que precisam de ser sensibilizadas, que precisam de ser trabalhadas. E enquanto mulher eu sinto essa responsabilidade. Eu sinto a responsabilidade de não anular e de falar de forma aberta sobre temas que podem condicionar, em primeiro lugar, porque sou educadora de um futuro homem, e embora hoje já sinta que as novas gerações estão diferentes, até porque fazem uma aprendizagem pelo que não querem, e portanto eu acho particularmente interessante ver os jovens na casa dos 20 que olham para os pais e dizem eu não quero isto. E há hoje uma maior interação, respeito, colaboração, sem haver a perspectiva da divisão de género pela tarefa, tu és responsável por isto, porque és mulher, eu sou responsável por isto porque sou homem, e estes tabus estão a ser quebrados por esta nova geração. Mas a Sofia tocava num ponto que eu acho particularmente interessante, que é este conflito geracional que nós ainda vamos tendo. E durante muito tempo, e é aqui que eu digo que vou entrar numa visão muito particular, eu sinto que, e eu não vou falar de feminismo e de machismo, eu vou falar aqui do masculino versus o feminino. Certo. Durante muitos anos, as mulheres, para poderem ocupar lugares de liderança, acabaram por assumir estilos masculinos. E um estilo masculino acaba por estar muito ligado, sem querer criar nenhum rótulo, mas acabamos por ver por séculos de história, que está muito ligado à competição, ao territorialismo, portanto, à conquista. E o facto de nos associarmos a um estilo mais masculino para poder progredir na carreira, acabamos por não fazer uma grande diferença. E nós não temos que ser diferentes por ser contra ou por estar contra o que era feito. Eu acredito que uma mulher na liderança pode ser diferente por trazer ideias que mudem mentalidades ou contribuam para abrir mentalidades. E nesta perspectiva de evolução e de evolução feminina, eu acho que o grande desafio para as novas líderes, para mulheres que estão a ocupar cargos de liderança, é assumirem a sua feminilidade, neste caso de poder assumir que como mulher podem ser diferentes dos homens, não têm que ser nem melhores, nem piores, podem ser diferentes. E esse é um exemplo para quem nos vê, costumamos dizer que os nossos filhos veem mais o exemplo que damos do que aquilo que dizemos, e portanto acho que é muito importante ver. E depois os estilos de liderança que hoje vamos falando, os estilos de liderança colaborativos, não quer dizer que aqui tenha que haver diferença, eles podem ser idênticos e praticados por homens e mulheres da mesma forma, mas penso que nós teremos uma responsabilidade acrescida de trazer uma voz ativa, principalmente as mulheres que estão a chegar a lugares de liderança, as mulheres que ocupam lugares de docência, as mulheres que estão em papéis como ativistas, num papel cada vez mais ativo de diferenciação social, podem e devem fazer. E defesa de causas. Eu li um trecho agora muito interessante no Expresso do Martim Sousa Tavares, que dizia que não tem que haver este medo do homem relativamente ao feminismo, e aqui era o movimento, porque o feminismo não é nada contra, não é um movimento
movimento contra nada. E o grande objetivo é nós podermos trazer uma voz ativa que seja a favor de uma sociedade melhor, que possamos educar filhos e filhas nesta nova visão, mas que também possamos contribuir para a mudança de mentalidade estabelecida hoje, nesta diferença de gerações, porque a verdade é que quem hoje ocupa, falávamos disto um pouco também aqui off, quem ocupa hoje as posições de topo nas empresas são baby boomers, não é? E, portanto, a diferença geracional é muito grande. Essa é a questão, esse tem sido, ultimamente, e aproveitar que estamos aqui neste tema que, enfim, eu ia dizer, pode ser um bocadinho polémico, depende, aproveitar que estamos aqui, pessoas queridas que aqui estão, levem este conteúdo para as vossas empresas, aproveitem que estão aqui, subscrever o canal, deixarem as vossas perguntas, os vossos comentários, os vossos likes e, muito importante, ativarem o sininho das notificações para receberem tudo em primeira mão. Então, continuando aqui, já tivemos aqui a atenção das nossas pessoas, falar sobre transparência salarial ou a falta dela. Aqui existe ou não existe, é um instrumento importante dentro das empresas, ainda existe muita, da minha experiência, de algumas pessoas com quem vou falando nas empresas onde trabalho, algumas pessoas, alguns colaboradores, digamos assim, ainda falam de alguma desigualdade. Isto ainda é uma realidade, existe uma discrepância, ou estamos a falar de, dentro de 100 pessoas, 2 ou 3 insatisfeitas ou inconformadas? Essa é uma boa pergunta, porque é a pergunta dolorosa, não é? Porque a verdade é que entre o ideal e aquilo que deveria existir e a realidade ainda existem diferenças. Existem. E, portanto, não olhando já diretamente, neste caso, para a Randstad, e lá chegarei, mas olhando para aquilo que nos diz vários estudos feitos pelas entidades competentes para o fazer, nós continuamos a ter uma discrepância salarial significativa entre homens e mulheres, e a verdade é que quanto mais aumenta a responsabilidade funcional, mais aumenta a discrepância salarial. E, portanto, nós começamos a assistir a esta diferenciação mais quando chegamos a posições de liderança efetiva. E esta diferença existe. E, portanto, é importante legislar, é importante que existam regras para que se torne cada vez mais transparente, porque também a verdade é que para construirmos algo novo e diferente é importante partir de um princípio de transparência. Na Randstad nós temos o selo de igualdade salarial que é apresentado pelo IGEN. É algo que está cada vez mais a permitir distinguir as empresas neste sentido de transparência e, portanto, para ser entregue um selo tem que haver esta transparência e esta transparência também, há pouco falávamos do prémio 5 estrelas, traz a responsabilidade e sem dúvida eu também dizia que 75% das nossas lideranças são mulheres e por isso sem dúvida que não pode haver diferenças, mas é algo que nós temos que estar permanentemente em atenção e sobreaviso. Temos depois aqui uma realidade interessante com a qual também podemos aprender. Nós estamos em Portugal, a Randstad está em 39 países a nível mundial, mas é uma empresa holandesa. E, portanto, é particularmente também olharmos aqui na perspectiva desta multiculturalidade, porque o princípio holandês é um princípio de igualdade direta, não é? E, portanto, isso existe. Igualdade em termos de posicionamento e de posição, portanto, não é necessário cotas para haverem oportunidades iguais para homens e para mulheres. Que são das cotas. E a verdade da componente salarial também é clara e não é muito fácil de entender para um gestor holandês que possa haver esta diferenciação, porque aqui provavelmente no nosso caso é uma atenção particular que temos, é esta experiência da casa-mãe que nos dá particular interesse. Já é a cultura. E estudamos, e hoje, através de estudos que são feitos, o Work Monitor, por exemplo, é um estudo que a Randstad tem com mais de 20 anos, que nos permite ter esta perspectiva mundial, e conseguimos ver que existem diferenças entre a Europa do Sul e a Europa do Norte, existem diferenças na perspectiva mundial do
do posicionamento da mulher nas empresas, e penso que Portugal está a ter uma evolução positiva neste sentido, mas ainda há muito trabalho a fazer. E eu diria que a aposta na transparência e na transparência salarial é um ponto importante para podermos começar a evoluir, porque enquanto não chamarmos as coisas pelos nomes, vamos continuar a ter este desafio que é, sim, podemos ter mais mulheres em lugares de liderança, sim, poderemos estar a aumentar a nossa cota de gestão no feminino nas empresas, sim, poderemos ter mais mulheres a entrar no mercado de trabalho, mas depois quando chega ao final do mês, qual é que é a diferença? E o que ainda nos mostra é que podem haver diferenças na ordem dos 500 euros entre um homem no lugar de gestão e uma mulher no lugar de gestão, em Portugal. E, portanto, estes são pontos que é importante colocar em cima da mesa para que possa haver um debate honesto. E evoluir de alguma forma. Só para clarificar aqui, para quem nos está a ver e a ouvir, quando falamos de transparência salarial, falamos de publicar dentro da empresa algo em que toda a gente saiba o que toda a gente ganha, ou é muito mais do que isso? Isto de uma forma muito simplista, mas sim, só para ficar... Sim, é mais, porque a possibilidade de termos políticas salariais que apresentem intervalos é fácil de implementar. Sim. É mais do que isso, porque hoje, e cada vez mais, falamos da importância... E o salário é sempre importante. Chegamos ao final do mês e, sem dúvida nenhuma, que o salário e o dinheiro conta. Mas também é importante esta mudança de mentalidades, em primeiro lugar, para compreender, portanto, se existir esta diferença, porque é que ela existe e porque é que ainda a conotamos ao género. Portanto, para sair do género, porque é que ainda a conotamos ao género E não há competência. E, portanto, é importante termos este foco na competência para nos podermos libertar da componente de género, ou seja, se temos na mesma função dois profissionais que executam com igual qualidade o seu papel, então que seja por meritocracia que existe a diferença salarial e não por género. Exatamente. E, portanto, mais do que a transparência de política salarial, é importante que existam medidas complementares que permitam avaliar talento, que permitam que, de uma forma transversal, as competências sejam avaliadas de igual forma, que permitam ser claros os indicadores de avaliação que aqui estamos a falar e que permitam promover a meritocracia e não se entrar muito na ótica que por vezes e muitas vezes ouço e fica arrepiada dos extremismos do pois, então quer dizer agora com as cotas, isto quer dizer que independentemente da competência, só porque é mulher pode ocupar o lugar. E nós temos que fugir daqui. Portanto, exatamente. As cotas existem porque realmente, se não existissem, é crítico, porque a mulher poderá não ocupar lugar, mas temos que começar a pensar efetivamente porque é que profissionais para uma mesma função, com competências equiparadas, não podem existir crenças limitadoras que impeçam uma mulher de ocupar, mas um homem também não pode ficar de fora se tiver as competências. Exatamente. No fundo é o que é o feminismo, não é nenhum movimento contra, é igualdade de circunstâncias, igualdade de oportunidades. Quando nós estamos aqui a falar de igualdade de oportunidades, estamos a falar também de algumas mulheres, em entrevistas, palestras que ouvimos, vão explicando o seu percurso, a forma como foram subindo, enfim, fazendo o seu percurso, a sua carreira e as dificuldades que vão encontrando ao longo do caminho por serem mulheres. No caso da Paula, sente alguma coisa à volta, sente que tem que provar mais, ou fazer melhor, ou fazer diferente por ser mulher? Eu devo confessar que nunca senti essa necessidade de provar que por ser mulher tenho que ir mais longe. Mas aqui há um tempo atrás vi um filme, eu não vou fazer publicidade, embora tenha muita vontade de o fazer, de uma outra empresa, que não é nossa concorrente, mas que fez um desafio e uma campanha com os colaboradores, em que, através de algumas perguntas que foram fazendo, os colaboradores, um homem e uma mulher, iam respondendo perante estas perguntas. E no fim, eram perguntas muito orientadas no sentido de se já alguma vez tinha se sentido penalizado porque tinha que ir com os filhos às consultas, se já se sentiu penalizado ou penalizada porque numa determinada função tinha a ideia de começar uma família, e portanto várias perguntas que acabam por ser feitas de igual forma a homens e mulheres.
E a verdade é que os homens levantaram muito mais vezes a mão no sentido de dizerem que não se sentiram penalizados do que as mulheres. E, portanto, eu acho que existe uma cultura que acaba por estar dentro destas crenças limitadoras, subentendida, por um lado, em quem recruta, e no nosso caso, Randstad, somos uma empresa de recrutamento e seleção, o nosso grande foco é também poder contribuir junto dos nossos clientes para aferir a importância desta mudança de mentalidades. Mas muitas vezes não é algo óbvio. Nós falamos sobre o tema, mas não é algo óbvio. Eu nunca senti que tenha sido penalizada num processo de recrutamento ou mesmo na minha progressão de carreira em termos de tempo ou de possibilidade de avançar. A verdade é que muitas vezes senti, e aí coloco a questão de outra forma, será que nós mulheres também não nos limitamos em muitos campos? Porque senti muitas vezes que tinha que provar mais. Não que alguém me estivesse a pedir que eu tivesse que provar mais, mas eu subentendi que teria que ter mais disponibilidade numa altura em que verdadeiramente queria completar vários campos da minha vida, o ser mãe, a minha vida pessoal, a minha vida profissional. Hoje aquilo que nós tanto ouvimos falar da importância entre o equilíbrio da vida pessoal e da vida profissional, que é igual para todos, homens e mulheres. Exatamente. Eu, na minha progressão de carreira e ao longo de vários anos, senti que precisava de provar mais, porque se calhar ou tinha que me ausentar, ou nós hoje vimos, e lá mais uma vez voltamos à legislação, não é? Vemos até na maternidade, durante muito tempo, eu tive o meu filho e tive a minha licença de maternidade, mas o meu marido não teve este igual tempo em casa, ou seja, a disponibilidade que um e outro tiveram para a empresa durante o período, um dos períodos mais mágicos da nossa vida, mas do ponto de vista profissional, o tempo que um e outro teve foram diferentes para estar presente para a empresa. E agora isso evoluiu também. Evoluiu muito. E, portanto, eu acredito que esta evolução tem que contribuir para uma mudança de mentalidades. Mas aqui volto ao tema anterior. Nós, mulheres, também temos que trazer para o debate esta nota. Lia também há pouco tempo uma diretora-geral de uma empresa dizer que eu gozei a minha licença de maternidade na totalidade. Eu fui mãe, sou gestora de topo de uma empresa, eu gozei a minha licença de maternidade na totalidade, porque é este o exemplo que eu quero dar às minhas equipas. E, portanto, eu acredito que esta também é uma responsabilidade das mulheres que chegam a funções de topo. É não se limitarem à necessidade de se apresentarem em permanência ou com permanente disponibilidade para a empresa, mas o verdadeiro exemplo, não é? De mostrar que podemos ir mais longe se todos reconhecerem o seu papel dentro da organização. E, portanto, este exemplo eu acho que é particularmente interessante porque pode fazer a diferença, não é? Para tanta gente. Acredito que sim. E a Paula tocou aqui num ponto que é o facto de já está muito caminho feito, é verdade, e não podemos estar aqui também, como se costuma dizer, os velhos do Restelo que estão sempre a dizer mal, que nada evolui. Não, evoluiu bastante e a questão da licença de maternidade e paternidade é um bom exemplo, mas ainda existe aqui, de certa forma, na nossa sociedade, ainda está muito enraizada a questão, por exemplo, da maternidade e da mulher chamar a si, não, este tempo é meu e se calhar não é necessário o pai estar porque estou eu. Ainda existe um bocadinho isso, eu vejo no meu caso e também excepcionalmente decidi ficar 2 anos em casa. Maravilha. E, portanto, os meus melhores 2 anos em casa, com o meu filho. Mas isto é uma coisa que todas as pessoas que estão à volta acham isto completamente desajustado e desadequado e que não faz sentido nenhum. Porque, por um lado, ok, é a mãe, mas por outro lado também, então, e agora também não vais trabalhar. Há aqui uma espécie de espera-se uma coisa e espera-se a outra também da mulher. Mas esta questão é colocada também ao homem, ao pai. Eu acho que a Sofia tocou num ponto que a mim me leva a refletir muitas vezes, que é como é que nós agimos perante isso. Eu aqui há um tempo atrás li um livro particularmente interessante, How Women Rise, portanto, como é que as mulheres podem... E um ponto comum nesta partilha que foi feita por estes 2 autores, um homem e uma mulher, tem muito a ver com o posicionamento que a mulher também tem. E a Sofia tocou num ponto interessante. Nós aí, no que toca à família, somos muito territoriais, não é? Portanto, somos muito... É o nosso espaço, é o nosso... E não temos que deixar de o ser. Agora,
Temos que criar condições para que isso não nos limite. E muitas vezes um dos pontos que é falado do ponto de vista de comportamento humano, quer para a mulher, quer para o homem tem uma tendência natural, cá está, combativo, não é? É-lhe feita uma proposta, não pensa duas vezes. A mulher pensa na família, pensa no ponto, pensa... E quando vai dar a resposta, o lugar se calhar já foi ocupado ou por outra pessoa ou deixou de estar disponível. Eu não digo que nós tenhamos que ser imediatistas, eu digo que nós provavelmente temos que criar uma maior confiança, contribuindo para que haja uma mudança que nos dê tempo para pensar, não é? Portanto, que não sejamos penalizadas por termos que dar uma resposta imediata. E aqui é um ponto interessante, porque nós somos muito territoriais. A Sofia teve a oportunidade de estar 2 anos em casa. É maravilhoso, teve que tomar uma decisão. Isto não a pode penalizar. Exatamente. Nós temos que ter a oportunidade de fazer escolhas. E aqui, independentemente do género, quer o homem, quer a mulher, têm que ter a oportunidade de fazer as suas escolhas, até para algo que hoje cada vez se fala mais e que durante tanto tempo foi ignorado e que ainda hoje é difícil de trabalhar nas empresas, que é a saúde mental. Estarmos bem connosco é um passo fundamental para estarmos bem com a empresa, e para isso temos que respeitar a nossa essência e conhecermos, mesmo. Não é? É mesmo. E isto é um ponto, e poderia... tínhamos tanto mais para falar. Tanto mais. E tendo em conta que Portugal está em primeiro lugar nos países da OCDE em risco de burnout, portanto, tínhamos aqui tema para falar sobre a forma como as empresas podem contribuir, porque até nesta questão, eu não digo sobretudo, mas até nesta questão da desigualdade, haver ou não desigualdade salarial, oportunidades, existe um impacto, não é? Uma relação direta ou pode existir, com a saúde mental dos colaboradores. Sem dúvida nenhuma, Sofia. Tenho uma oportunidade e não agarrei, ou tenho que ter mais tempo a pensar. Não tinha pensado nessa questão do ritmo que cada pessoa tem, faz todo sentido. E a verdade é que aqui há um ponto que é particularmente interessante. Nós em Portugal, as empresas estão muito orientadas, e o que eu vou dizer se calhar é polémico, as empresas estão muito orientadas para a produtividade, para o KPI, para a concretização do objetivo. E claro que tem que estar, mas isto é higiênico. Pois. Obrigatoriamente tem que estar, porque tem que dar lucro. Resultados. A verdade é que se a visão passar do KPI para a pessoa, e portanto encontrarmos condições para que as pessoas se sintam bem no local de trabalho, está provado que a produtividade aumenta. Exatamente. É particularmente interessante ver que somos um dos países da Europa, neste caso somos o país da Europa com o maior número, com a maior percentagem de casos de burnout, mas também somos o país da Europa mais crítica em termos de produtividade. Ora, se não somos produtivos e temos pessoas neste desgaste, alguma coisa não está a funcionar bem. O que é que está aqui no meio em que temos que trabalhar? E aí, como empresas, temos uma responsabilidade grande de compreender que estar mais tempo no trabalho não é igual a trabalhar melhor. Estar mais horas a produzir não é igual a fazer bem. E aí é uma mudança de mentalidade grande que temos que trazer, porque ainda temos esta crença muito enraizada, o estar presente, o controlo, e este controlo, este estar presente tem muito a ver com os indicadores de produtividade, sim, não tem a ver com as pessoas. Quase aqui a microgestão, não é? O micromanagement. Há uma frase que eu gostei muito num livro que li recentemente, que cada vez mais caminhamos para que as empresas que se querem posicionar como as mais flexíveis, adaptáveis, ágeis, e são essas que conseguem atrair os talentos, não é? E mantê-los, são as empresas que olham para aquilo que é o esforço inteligente versus o número de horas que a pessoa lá está. E o esforço inteligente é isto, é o que é que eu entrego, quais são os resultados do meu trabalho, e pode ser entregue em 5 horas ou 6 horas e não preciso de estar lá 14. No fundo, acho que o caminho é este. Sem dúvida. Mas digo eu porque sou uma otimista e acredito, não é? Que muito tem que ser feito. E tem que ser, porque quando olhamos, por exemplo, este exemplo holandês, não é? É muito interessante quando temos a oportunidade de trabalhar durante um período de tempo na Holanda, às 18h30 eles estão a jantar, as famílias estão todas reunidas. Como na Suíça. E quando se pergunta, mas vocês conseguem? Claro que sim. Alguns podem dizer, bem, eu se tiver alguma coisa urgente posso ver depois dos miúdos estarem a dormir. Mas é exceção. Não é a regra. Exatamente. E então, dentro de uma mesma realidade, é tão interessante vermos quando a realidade organizacional é a mesma,
como é que conseguimos implementar estas regras em países mais latinos, não é? Portanto, Portugal, Espanha, França, Itália, às vezes têm mais desafios para fazer uma mudança. E aí a mudança de mentalidade depende muito também das lideranças. Exatamente. E, portanto, Paula tem aqui um papel importante. Vamos marcar uma versão 2.0 desta conversa. Vamos, eu continuava. Paula, obrigada. Sofia, muito obrigada. Foi um gosto. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Quanto a nós, pessoas, voltem na próxima semana. Espero que tenham gostado tanto quanto eu deste episódio, de terem ouvido a Paula, maravilhosa. Contamos que vocês que estão aqui, subscrevam este canal. Às vezes vêm ver o episódio e ainda não subscreveram, toca a subscrever, ativar notificações nesse sininho, deixarem os vossos likes, comentários, perguntas, estamos atentos a tudo. Voltem, pessoas, voltem connosco. Um beijinho e até à próxima semana.